Olá, bem-vindo de volta, você que é fã da velocidade e do conhecimento e quer saber mais sobre os primarcas do Império da Humanidade, a obra-prima do Deus Imperador. Hoje você saberá mais. Será um vídeo rápido, não literalmente, sobre Jaggetai Khan. Jaggetai Khan, também conhecido como Grande Khan, o Kangan, ou, sem zoeira, realmente é um apelido dele, ou a Águia de Guerra, é o primarca da Quinta Legião, os Cicatrizes Brancas, The White Scars, conhecidos pela sua velocidade e brutalidade de ataque, extrema honra e serem reservados. Eles não falam muito, eles não estão aqui pela glória, eles estão pelo dever. E o Jaggetai Khan é a personificação dessas características. Assim como os outros primarcas, vamos iniciar no começo, quando ele foi lançado no imaterial pelo universo afora. Na sua cápsula de gestação, ele caiu em um planeta medieval chamado Chogoris. O planeta de Chogoris era um mundo quase que todo feito de planícies, com apenas algumas cordilheiras de montanhas, e nessas vastas planícies existia um grande reinado, quase que como um rei medieval, e o rei desse planeta se chamava o Palatine. Isso era o cargo para rei, seria um nome para rei, e esse Palatine era todo o poder, ele poderia fazer o que ele quisesse, incluindo caçar pessoas por esporte, porque ele era a lei, ele mandava e desmandava, e o que ele queria ou fazia era o seu direito divino de governar e mandar nos inferiores. E nesse vasto império, ele liderava com um punho de ferro, e os nobres utilizavam infantaria pesada, e os nobres, no caso, montavam a cavalo. Mas não foi nesse vasto império medieval, liderado por um rei tirano, que o nosso Jaggetai caiu. O Jaggetai caiu numa região mais afastada do planeta, que esse império deixou selvagem de propósito, para se divertir, caçando os selvagens, levando expedições para matar os selvagens, levar prisioneiros e troféus de guerra. Os nobres se divertiam matando os nativos daquela região, utilizando seu equipamento e armadura avançada. Eles lutavam contra as tribos de nômades daquelas estepes desoladas mais afastadas, que também não eram tão férteis. Então, por isso, essa região do planeta era habitada apenas por pequenas tribos que geralmente enfrentavam umas às outras para ter mais gado, mais acesso a terreno fértil, as melhores pastagens, pequenos riachos ou nascentes de água. Então as tribos humanas se lutavam entre si, enquanto um império maior vivia com tudo e usava eles apenas para diversão, para caçada, literalmente. E essas tribos, uma delas encontrou um presente vindo dos céus. Um meteoro caiu aqui e, no caso, o líder da tribo, o Khan, seria o líder, o Onkan era o nome, foi ver o que era aquela cápsula que caiu ali, e ele descobriu uma criança. Ele olhou nos olhos daquela criança e ele falou: "Você tem um fogo no olhar do verdadeiro guerreiro. Eu vou adotar você para a minha tribo."
e ele então adotou o Jegetai Khan para a tribo do Talaskar, que era o nome dessa tribo aqui. E agora, pertencendo a um grupo de humanos, ele recebeu comida, ensinamento e ele aprendeu tudo que tinha para aprender sobre aquele planeta. E no caso, a cultura daquelas tribos das estepes realmente influenciou muito o Jegetaya, porque o seu valor de moral, de ética, do que é certo, do que é errado e o jeito de ser e se divertir, o que fazer, veio tudo dessa infância dele. E o pai dele, pai, entre aspas, adotivo, o Wong Khan, ele ensinou para ele uma ideia de que as tribos devem ser unidas, que sozinhos somos fracos, mas juntos somos resistentes e inquebráveis, como um feixe de... Opa, peraí, não vou desmonetizar o meu canal antes de monetizar. No caso, o pai dele queria unir essas diferentes tribos de nômades, e isso era uma ideia muito controversa, porque os nômades ali tinham rixas familiares e de anos e anos e anos, porque não sei quem o teu tataravô roubou o cavalo do meu tataravô, então a minha família odeia a tua pra sempre, umas coisas assim. Então, em geral, umas picuinhas ridículas, umas coisas pequenas, causavam guerra e conflito e desunião entre essas tribos humanas nesse local mais isolado do planeta, que tinham que lutar para sobreviver. Mas o Jegetaya realmente acreditava na ideia de seu pai daquela união, e essa ideia de união acabou fazendo o pai dele falecer nas mãos de um guerreiro de uma outra tribo contrária a essa ideia, porque se todas as tribos seguem uma só, então só vai ter um líder, e se tu era líder de uma tribo, por que tu vai perder tua posição? Então toda vez que tem alguma ideia contrária às pessoas no poder, tu vai achar uma certa resistência. E o Jegetaya, após o falecimento do seu pai, não ficou parado. Ele já era o melhor soldado da tribo, então ele juntou os guerreiros e atacou essa tribo, causando a morte de todos os homens, as mulheres, as crianças, matou todo mundo. Ele arrancou a cabeça daquele guerreiro que matou o pai dele, enfincou numa lança, e agora, na sua barraca onde ele mora, em cima, tem a cabeça enfincada daquele que matou seu pai. Além disso, ele decidiu honrar a memória do seu pai, fazendo o sonho dele se tornar uma realidade. Ele começou a unir as tribos, o que não foi fácil. Centenas de batalhas, vários duelos, ele preferia lutar ele mesmo, se pudesse poupar o derramamento de sangue. Ele foi unindo as tribos uma a uma, ele fez o seu dever, porque ele sabia que isso era o certo. E aos poucos, ele criou um império paralelo daquelas diversas facções humanas de vida muito difícil nessa região de estepe, onde eles viviam do pastoreio de animais e do rebanho e reprodução de cavalos, e eles também, no caso, eles precisavam dos ruminantes. Os ruminantes pastavam, eles tiravam leite, pele e matavam para comida. Então, em geral, eles eram mais pastores aqui, porque não tinham onde plantar nesse terreno horrível. Mas agora que eles estavam unidos, aquele povo de vida difícil era extremamente hábil em combate, diferente daquele exército preguiçoso e gordo que vivia no império abastado, rico de todas as coisas. Então agora era o momento da vingança. Anos e anos as tribos das estepes foram feitas de refém das vontades daquele império maior. Era hora de se vingar. Para acabar com as rixas e picuinhas pequenas, o Jegetaya misturou as tribos, ou seja,
ele juntou pessoas de uma família daqui que não gostava da de lá, eles juntaram eles e eles acabaram criando laços, entendendo que as pessoas ali eram todas iguais e passavam pelas mesmas dificuldades, não tinha por que tu ter ódio daquele que é teu semelhante, então ele foi unindo eles, até o ponto de que aquelas rivalidades pequenas e coisas foram superadas, e o ódio maior contra aquele império que excluiu eles de tudo que o planeta tinha para receber, tinha para dar, desculpa. Eles decidiram então se juntar na bandeira do Jegetaia, que provou ser um líder não só honrado, mas extremamente inteligente e competente na parte militar e que nunca tinha perdido uma batalha. No caso, o Jegetaia observou aqueles nobres e as patrulhas dos soldados que vinham atacar as tribos para coletar prêmios de guerra como se fosse um safari humano, e ele percebeu uma em específico que tinha um nobre muito bem protegido. Ele pensou que esse aí deve ser importante e eles atacaram aquela expedição, cercando a expedição e eliminando ela de todos os lados com cavaleiros arqueiros e ataques de cavalaria de todas as direções. Os soldados treinados com armadura pesada não tinham mobilidade, alguns se desesperavam, tentavam fugir, eram mortos isolados correndo, outros estavam em cavalos, os cavalos eram atingidos por flechas, os cavalos sangrando acabavam causando desespero no meio das linhas, quebrando as paredes de escudo. Quando os soldados estavam desorganizados, um ataque de cavalaria rápido com lanças enormes aparecia do nada, matavam uns 4, 5 soldados, os cavalos se retiravam na mesma velocidade. Se os soldados começassem a tentar perseguir, eles recebiam flechas pelas costas, e os soldados ali tiveram que fazer uma parede de escudo, e um a um eles foram sendo eliminados por aquela tribo móvel e com números muito acima do que eles imaginavam que iam enfrentar das tribos das estepes. E o Jegetaia descobriu que o nobre que estava caçando ali era o filho do imperador, o filho do Palatine. O Jegetaia cortou a cabeça dele, executou os prisioneiros, com exceção de um prisioneiro. Eles encheram de porrada, botaram em cima de um cavalo com a cabeça do filho do imperador e uma mensagem: o povo das estepes não é mais o seu brinquedo. E eles bateram no cavalo, o cavalo saiu correndo com aquele mensageiro ferido, que chegou e levou a mensagem para o imperador, que ficou imputecido. E ele juntou o maior exército que aquele mundo já viu. Como eu disse, um exército gigantesco, mal preparado, mal treinado, que estava acostumado a uma vida fácil, foi em direção às estepes, para o campo aberto, enfrentar o Jegetaia. Ele eliminou os comboios de suprimento, as tropas que estavam separadas, e foi enfraquecendo o exército até o ponto deles ficarem sem água, sem comida, sem recursos, e ele acabou forçando eles a uma batalha desvantajosa, eliminando as unidades móveis. Eles continuaram atacando a infantaria pesada, enquanto eles estavam tentando retornar ou se reposicionar, e se eles ficassem parados dos seus acampamentos defensivos, ia acabar os recursos e os suprimentos. Já as hordas do pessoal aqui das estepes sobreviviam em qualquer lugar, eles estão acostumados à vida dura. Já esse pessoal da cidade não sabe mais comer nada que não é pronto, previamente industrializado em pacotinho. Então o Jegetaia mostrou aqui que o pessoal do campo sabe lutar, e utilizando táticas de manobra, ele acabou eliminando aquele exército sem mobilidade e pesado do imperador do planeta. Sem a maior parte dos defensores do exército regular, as cidades caíram uma a uma, e o Jegetaia dava a eles a opção: ou vocês se rendem incondicionalmente, ou a gente mata todo mundo.
opção, tá aí, tá na mesa, tu escolhe. Muitos escolheram se render incondicionalmente, que ele fez jus à palavra e ele evitou assim violência e excessos maiores. Já aqueles que tentaram resistir, ninguém sobreviveu para contar a história. Depois de finalmente tomar a capital, ele virou o líder, o Khan dos Khans, o maior dos líderes ali daquelas tribos das steppes, e todo o planeta agora era deles para usufruir, e o planeta estava unido sobre a bandeira do Grande Khan. Ah, detalhe, a cabeça desse rei ele cortou, e a cabeça do cara que matou o pai dele, desse rei, estão agora adornando a sua barraca. Ele gosta de fazer isso, ele é um pouquinho tribal, mas é que ele cresceu assim, né, então, normal. E agora, depois de alguns meses de governo, ele percebeu que algo estava vindo, uma força maior, um poder imenso. Era o imperador. O imperador chegou, demonstrou ali os seus exércitos, teve orgulho do Jegetaia. Parabéns, Jegetaia, você governou o seu planeta, o mínimo do esperado para um primarca, né, Angron? Bem, ele então convidou ele para participar da sua grande cruzada e vir para o seu lugar de direito como um dos seus comandantes, como um de seus filhos da 5ª Legião, os Caçadores Estelares, como eles eram chamados na época, os Starhunters. Mas o Jegetaia Khan, olha, ele recusou. Aí o imperador falou, nós temos motos e elas vão bem rápido. E o Jegetaia falou, onde é que eu assino? Não, tô brincando, zoeira. Mas no caso, o imperador convidou ele para participar e o Jegetaia aceitou, porque ele tinha uma ideia, ele tinha uma esperança de unir todos os povos. Não importa se ele era o líder disso, o que ele queria era que a humanidade, que nenhum ser humano mais estivesse dividido e lutando entre si, e sim contra as ameaças e aqueles que tentam nos escravizar. Então, o Jegetaia era um exemplo para o imperador. Aliás, o imperador era um exemplo. E os dois se adoraram aqui quando eles se viram. E o Jegetaia sentiu um imediato sensação de dever e lealdade para o imperador. E também o imperador deu a ele veículos extremamente rápidos, que também ajudou nessa questão da lealdade, porque ele gosta de andar de moto, ele gosta de correr. Então o imperador deu a ele uma legião que foi feita da sua semente genética. Falando na legião, eles não eram originalmente conhecidos como cicatrizes brancas. Bem, os antigos White Scars, eles eram em menor número do que as outras legiões, e o objetivo deles era fazer ataques relâmpagos e dificultar a mobilidade, o suprimento e as linhas dos inimigos na retaguarda, atrás da linha de frente. Então eles normalmente iam para um sistema, causavam um alvoroço imenso nos planetas dos inimigos, os inimigos tinham que se espalhar as defesas para responder a eles, e no momento que o inimigo estava dividido e não conseguia fazer uma luta decisiva contra eles, outras forças maiores, como os Lunar Wolf do Horus, como a Guarda da Morte do Mortarion, como as outras divisões, vinham e eliminavam o inimigo num ataque frontal, como os Punhos Imperiais, como os Ultramarines, como os Blood Angels. Qualquer outra legião era melhor no questão de combate 1 a 1, só que eles vinham antes, enfraqueciam o inimigo e faziam o trabalho das outras legiões serem muito mais fáceis. Por isso, eles não ganhavam a mesma fama, a mesma luz, o mesmo 5 minutos de fama que os outros, porque quem liberou esses planetas, foram os Blood Angels, quem liberou esse planeta, foram os Lunar Wolves. Ninguém lembrava de quem fez a assistência, ninguém lembrava de quem ajudou, então eles ficavam mais no esquecimento, e o Jegetaia gostava sim.
ele preferia mesmo que eles não fossem muito famosinhos, que eles ficassem fazendo o que era certo, não por honra ou por glória pessoal ou por orgulho, mas sim por questão de dever. Eles vão fazer o que é certo, porque é certo e ponto. E no caso, ele ficou um pouco decepcionado quando ele encontrou a Legião em primeiro lugar, porque eles eram guerreiros, eles eram recrutados de tribos dos Tecnobarbarians, que seria o que? Barbarians. Seriam bárbaros com tecnologia, bárbaros que andam de moto, caminhões, veículos na terra, foram selecionados para fazer parte dessa divisão. Então eles tinham um pensamento mais independente, o que é bom quando tu tá sozinho, isolado atrás das linhas inimigas e talvez tu não vai receber um comando por muitos e muitos dias. Então era bom que eles conseguiam pensar e tomar atitudes rápido, porém eles não agiam coordenadamente. Cada uma das divisões, ou às vezes cada guerreiro individualmente, lutava por si. Então a nossa missão é tomar essa colina, a gente só pensa nisso aí. O que a outra divisão que vai tomar a colina seguinte faz é problema deles, não quero nem saber. E o Jegetai não gostou disso aí. A força vem da união. Ele acreditava que juntar eles num pensamento de coletividade ia fazer deles muito mais efetivos. Então ele começou a botar eles em missões que era impossível um regimento ou um soldado individual completar sozinho. O único jeito de vencer seria trabalhar unido. E com a experiência de combate, com a adição de vários e vários recrutas do planeta que o Jegetai veio, porque agora ele virou um planeta de recrutamento para eles, além dos recrutas terrestres que já tinham ali, do planeta de Chogoris, ali mais gente vai também agora atuar, e a divisão quase que dobrou de número para em torno de uns 80 mil soldados no ápice da sua força. E nesse momento, eles realmente tiveram um sentimento de união e de pertencer a uma coisa maior, a uma verdadeira legião. E eles tiveram um sentimento de camaradagem um com o outro, que somente o Primarca, coordenando bem uma legião, consegue fazer. Depois de uma grande vitória contra o Império Alienígena, eles deu a ordem então para os seus soldados se reunirem e eles deveriam agora abandonar os seus nomes antigos. O teu nome anterior não importa mais. Tu vai fazer um pacto aqui, junto e na frente dos teus novos irmãos. Esses são a sua família. Nesse pacto, eles vão fazer um corte no rosto, uma cicatriz, e esse corte vai representar o seu novo nascimento para os White Scars. E aí veio o nome dos White Scars. Então eles fazem ritualmente uma cicatriz no rosto para demonstrar esse nascimento de novo na Legião. E o novo nome que eles vão ganhar vai depender dos seus feitos em batalha e das suas características em combate. Então agora ele modificou a Legião, além de adicionar os elementos tribais ali do planeta em que ele nasceu. Dizem que eles matavam sorrindo, que eles eram grosseiros, que eles eram difíceis assim de lidar. E isso fez os outros primarcas, que eram mais disciplinados, cultos ou civilizados, não gostarem muito dos White Scars e do Khan. O Guilliman, o Rogaldorn não gostavam muito dele. E ele tinha mais afinidade mesmo, era com Magnus e com Horus. Então não é assim uns amigos muito legais para te andar, mas na época o Horus era amigo de todo mundo e o Magnus também. Então eles achavam que eles eram boa gente, tadinhos estavam errados, ninguém sabia. E no caso vários primarcas não tinham muito contato, não gostavam muito do Jegetai, porque achavam que ele era muito vulgar, grosseiro e bárbaro.
No caso, ele tinha essa aparência, assim como o Leman Russ dos Lobos Lunares. Desculpa, Lobos Lunares é o Horus, perdão. Dos Lobos Espaciais, é muito lobo numa coisa só. Mas no caso dos Space Wolves, o Leman Russ também tem uma aparência de bárbaro e um comportamento meio agressivo, mas assim como ele, o Jegetai na verdade é extremamente inteligente e culto, só que ele cria essa aparência meio que como uma proteção para ser subestimado pelos seus inimigos e para ser às vezes esquecido e passar desapercebido mesmo. Existem vantagens em não chamar a atenção e ele usa isso como tática. Tu vê que, por exemplo, aqui na imagem que eu trouxe, ele tá sempre mais para trás, ele tá sempre mais quietinho. Tá lá o Malcador, tá lá o Jegetai. Eles não estão na frente, eles não são os primeiros que tu lembra, e isso é proposital. Bem, além desse comportamento diferenciado, essas amizades indevidas, o Jegetai também fez valer a sua legião como uma força incrível e meio que sozinha. Eles atuavam isolados dos outros, então o Horus, como ele era o comandante militar, ele mandava eles meio que sem outras legiões junto, porque ele sabia que eles davam conta do recado, então eles começaram meio que a se afastar e se isolar dos outros. E ele sabia, o Jegetai sabia, que a legião dele era menos famosa e menos quista nos olhos do público imperial comum, mas ele estava feliz com isso e aparentemente a sua legião também. Até o momento do fatídico dia que o Horus decidiu cair pro caos e entrar num conflito armado, numa guerra civil contra as forças leais ao imperador, e dando início à heresia do Horus. Foi um conflito sangrento, se não o maior que o Império da Humanidade já viu, mas isso eu vou falar mais especificamente do conflito quando vier valer a pena falar. Nós estamos falando aqui da vida e da história do Jegetai Khan, então eu vou falar mais exclusivamente do Jegetai. Quando começou os eventos da heresia do Horus, o Jegetai estava num local chamado Ulanor, numa cruzada de Ulanor, como era chamada essa missão, e ele já tinha sido levado para lá por ser um local mais isolado pelo próprio Horus. Ele mandou ele fazer isso, então ele estava aqui enfrentando o maior império de orcs que a galáxia já tinha visto, e os White Scars estavam fazendo o que eles fazem bem e eliminando os Pele Verde facilmente, porque ninguém, as legiões é absurdo quão roubado elas são. 100 super soldados conquistam um planeta, malditos 80 mil super equipados. Boa sorte segurando isso aí. Bem, eles estavam agora eliminando os Pele Verde aos montes. Ulanor, até coincidência que eu tô também fazendo junto com esse vídeo aqui, a campanha de Armagedon. Se tu procurar Ulanor, o sistema de Ulanor, no universo atual do 40.000, tu não vai achar, porque o nome mudou. O nome hoje é chamado Armagedon. Coincidência? Eu acho que não. Mas no caso, ele estava aqui lutando então na região onde hoje é o sistema de Armagedon, eliminando um grande império de orcs. E por ser uma região mais isolada das outras onde a heresia estava atuando, ele poderia ser facilmente bloqueado a comunicação. Na verdade, a Alpha Legion atuou em um sistema bloqueando as comunicações para cá, e Jegetai não é burro. Ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele não recebia um relatório ou informação de outros sistemas há muito tempo. Ele não recebia uma resposta às mensagens que eram enviadas por ele. E ele percebeu que começou a chegar uns relatos e umas mensagens esquisitas, uma conflitando com a outra. É difícil tu enganar um Primarca, eles são muito inteligentes, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada, eles têm um feeling, e ele sentiu que, cara, isso aqui não tá certo.
Porém, ele estava envolvido numa maciça guerra contra os orcs, então não teve muito tempo de pensar nisso aí. Ele resolveu o problema o mais rápido possível com os orcs e ele decidiu então investigar o porquê que ele não estava recebendo mensagens. Bem, a Alpha Legion foi mandada pelo grande traidor Horus para convencer o Jegetai Khan de se juntar a eles, mas a Alpha Legion, não vou dizer traiu, mas não fez exatamente o que o Horus queria. Eles tentaram isolar o Khan, deixar ele sem nenhum acesso, tipo, tirar a legião dele de jogo, para que eles não se envolvessem nem com os traidores, nem com as forças imperiais. Estranho, a Alpha Legion atua em linhas tortas, mas era isso que a Hydra tinha feito. E eles criaram uma estação de bloqueio de comunicação que eventualmente foi destruída pela própria Alpha Legion. Não pergunte, não questione o que acontece na Alpha Legion, mas no caso, agora com a comunicação, uma onda de mensagem chegou para os White Scars e eles perceberam que o Império estava em guerra civil, mas as informações que vinham eram conflitantes. Umas diziam que o Imperador traiu Horus, outras que o Horus traiu o Imperador. O que eu acredito? O que é verdade? O Jegetai então falou: eu verei com os meus próprios olhos. E ele lançou uma campanha de tentar identificar e descobrir o que realmente estava se passando, porque parte do que o Horus fez durante a heresia foi tentar bloquear a comunicação, enviar relatos diferentes, dificultar que qualquer um entendesse o que estava acontecendo, porque caos, né? Assim, também é uma arma que pode ser usada para atrapalhar aquela confusão e o desconhecimento da situação como ela realmente está, vai enfraquecer o teu inimigo, e o Horus estava usando isso. Ele é muito experiente em conflitos grandes, ele estava usando isso agora contra o Império. E o Jegetai decidiu então ir para o planeta onde ficavam dois irmãos que ele tinha um certo respeito. Em Próspero, ele recebeu a informação que o planeta foi atacado pelos Space Wolves do Leman Russ e o planeta foi destruído. Ele não acreditou inicialmente, mas ele queria ver com os seus próprios olhos. E lá estaria Magnus, que iria explicar para ele o que estava acontecendo. E Magnus é uma pessoa de respeito, alguém que ele pode confiar. Chegando no planeta já depois da devastação, ele começou a explorar as ruínas. No caso, ele saiu da nave e deixou um comandante aqui no lugar dele, o Hasik Noya Khan. O Hasik Noya Khan, ele... Olha, eu vou falar dele daqui a pouco, mas fica sabendo que ele participava dos alojamentos dos guerreiros, das Warrior Lodges, que é o local onde começou a influência do caos. A palavra do Logar se espalhou nas legiões através disso aí, e os membros desses alojamentos de guerreiro geralmente foram os envenenados pelo caos. Mas ninguém sabia disso, ele estava aqui com o Khan desde o início. E ele foi colocado então no comando da nave-mãe, enquanto o Jegetai Khan e no caso seus guarda-costas principais desceram para o planeta. Lá embaixo eles encontraram uns fragmentos de uma ruína, uns destroços, que ele sentiu a presença do Magnus, mas aquilo ali não tinha Magnus nenhum ali. Ele pediu para os seus guerreiros tirar os capacetes, desligar os equipamentos de procura e olhar com seus olhos de verdade. E aí começou a sair do chão aqueles insetos devoradores de mente, também com veneno horrível, que eram os Psychaneuron, um inseto ali nativo de Próspero. Nativo não, porque eles não são bem naturais, eles são uma coisa do imaterial.
E o Jegetaya começou a enfrentar aqueles insetos e os seus soldados começaram a lutar com eles e se retirar conforme eles saíam do chão. E a caverna começou a colapsar e o Jegetaya deu a ordem para seus soldados se retirarem enquanto ele ficava para trás, matando aqueles insetos. E a caverna caiu, os insetos morreram. E ele caiu num local agora aberto, com vários cristais, assim, umas coisas místicas. E daqueles cristais, daquelas ilusões místicas, veio Magnus. E Magnus olhou para o Jegetaya e eles tiveram um papo cabeça e uma conversa. O Magnus tentou levar ele para o lado dos traidores e convencer ele que o Imperador o atacou, o matou, destruiu o planeta aqui, porque ele só tentou avisar ele do que era do Horus, o Imperador tinha enlouquecido. E aí ele perguntou, mas o que o Horus fez? E aí ele falou, e aí o Jegetaya juntou os pontinhos e percebeu que o Magnus destruiu o projeto do Imperador do Webway. Ele percebeu que o Magnus fez uma grandíssima cagada, ele percebeu que ele traiu o decreto de Nikia, que de caso proibia usar os poderes psíquicos enquanto ele estava fazendo esse trabalho dele. Ele percebeu que o Horus era realmente a fonte de todo o mal, e ele falou, agora eu já entendi, agora tudo faz sentido, agora tudo se conecta. E ele pegou a espada, deu um tchau pro Magnus, o Magnus falou pra ele, foi bom você ter vindo falar comigo, faça o que você tem que fazer. E ele cortou aquela ilusão do Magnus, que se desfez em 1000 pedaços. Era apenas uma casca, uma fantasia, uma mensagem psíquica do Magnus ali conversando com ele. Enquanto isso, lá em cima na nave, os soldados do White Scar estavam todos se matando que nem os condenados. Ué, como isso escalou rápido? Bem, aquele que ele deixou em comando, o Hasik Noyan Khan, ele era meio fora, porque ele já era ele estava corrupto pelo caos, ele escutou as palavras do Logar demais, e ele e aqueles outros membros das Warrior Lodges que tinham uma tendência a se aliar com Horus, predominantemente aqui o pessoal da Terra, alguns também de Shoggoths do planeta que veio Jegetaya, mas a maioria dos traidores aqui era o pessoal que veio da Terra, e eles tentaram então tomar o poder ali nas naves, que deu um conflito, uma violência, mas também é uma história para outro dia. Aqui é a história do Jegetaya. Quando o Jegetaya soube o que estava acontecendo, ele iria voltar para a nave e resolver isso aí com as próprias mãos. Porém, antes dele sair, ele saiu da ruína ali, os seus soldados o acharam, e agora ele falou, preparem-se, nós temos visitas, e desceu o Mortarion. O Mortarion e as naves dele estavam seguindo aqui os White Scars já há um certo tempo, e agora o Mortarion falou, não seja tolo, irmão, junte-se a Horus, pois apenas juntos conseguiríamos derrotar o malvado e tirânico Imperador, e juntos nós conseguiremos derrotar o próprio caos, e governaremos o universo, os fortes governarão. E o Jegetaya começou a dar um sorrisinho e falou, Mortarion, ainda bem que você é conhecido pela resistência, porque de inteligência tu não tem nada. E começou um duelo entre os dois, que tu já sabe como acabou. Acabou em empate. O Mortarion saiu fugindo com o rabinho entre as pernas. O Jegetaya falou vem pra cima, mas ele saiu correndo e se retirou. Correndo não, porque ele não aguenta, né? A asma ali bate forte. Quem manda ficar respirando gás venenoso a vida inteira? Isso é dele que fez consigo mesmo. Bem, ele podia simplesmente morrer ali, mas não, ele decidiu fugir. Então o Mortarion fugiu de volta para sua nave e o Jegetaya voltou para dele. Eu já falei dessa história no vídeo do Mortarion, então não vou repetir a mesma coisa 2 vezes. Chegando na nave, pensa na surpresa ao ver que estava todo mundo se matando sem motivo nenhum. O Jegetaya ficou emputecido, botou ordem na casa, prendeu aqueles super soldados que tinham traído, alguns ele executou, outros ele deu uma chance. Eles vão fazer um trabalho de penitência, eles vão lutar até conseguir o perdão
pelo seu pecado aqui de ter traído o imperador, o império, seu primarca, mas ele não matou todos os traidores não. Alguns ele deixou viver, separados da sua legião. Eles iriam por conta própria agora perseguir o perdão pelo seu grande pecado de traição. E depois dessa cisma, essa divisão nos White Scars, aqueles que sobreviveram, todos eram extremamente leais ao Khan e ao imperador, porque eles lutaram ali irmão contra irmão. Os traidores, como eu disse, ou foram mortos ou foram expulsos para fazer uma penitência, ou vão ser, e no caso os que são leais, ficaram ao lado do Jegetai. Só que tem agora um outro porém. Eles receberam a mensagem que a Terra estava em apuros e eles precisavam ir rápido. Tu podia só ter falado rápido, ele já estaria lá, mas não dava, não era tão fácil assim chegar na Terra. Os malditos Wordbearers, os carreadores da palavra do Logar, fizeram um ritual maléfico demoníaco para criar uma enorme instabilidade no imaterial ao redor do sistema solar. Então qualquer nave viajando pelo Warp, o combustível das criaturas demoníacas, iria ser destruída, ou assim, se tu fosse com 10 naves, uma iria chegar. Então não tinha como passar desse bloqueio dos malditos Wordbearers. Porém, um artefato, um objeto que eles conseguiram adquirir há um certo tempo atrás, chamado o copo negro, vidro negro, é Dark Glass. Esse artefato era, eu não sei se é vidro ou se é copo, acho que é copo aqui que eles falam. Era um artefato utilizado na navegação no tempo da Era Sombria da tecnologia, onde essas tempestades do imaterial eram comuns, só que para funcionar eles necessitavam do sacrifício de uma alma de um poderoso psíquico. Então funciona, mas alguém tem que morrer para funcionar. As máquinas da Era Sombria da tecnologia, geralmente elas fazem os seres orgânicos sofrerem muito. Então, agora com esse objeto de transporte que eles tinham em sua possessão, até então eles não usavam porque não precisava sacrificar ninguém para viajar. Nesse momento, então, um dos Stormseers. Stormseer é um psíquico dos White Scars, e esse Stormseer, o Iesugai, ele se sacrificou para que todas as naves conseguissem chegar em segurança ao sistema solar através daquele bloqueio, com esse objeto de navegação terrível que exige o sacrifício da tua essência como psíquico. Mas ele conseguiu, e com seu sacrifício, seu nobre sacrifício, agora eles chegaram na Terra antes que os traidores conseguissem tomar o palácio, e eles vão reforçar as defesas junto ao Hogoldor e os punhos imperiais. Os White Scars e o Jegetai Khan vão lutar também, fazendo uma força móvel onde é necessário reforço, contra-ataque, um ataque de oportunidade dos traidores quando eles estão descendo com munição, carga e veículos. Eles destroem portos, colocam bombas, eles explodem pontes, eles fazem o que é necessário para impedir que o seu inimigo tenha uma vida tranquila e uma organização fácil, também com contra-ataques pontuais ferozes que conseguiam empurrar de volta aquela onda de super soldados, seguidores caóticos e demônios e tudo que é coisa ruim. Então os White Scars aqui demonstraram ser cruciais para a defesa do Palácio Terrestre. Durante uma dessas batalhas, em um dos portões maiores e portos espaciais, o Jegetai estava liderando um grupo pessoalmente. Não é porque eles iam ter que ir em veículos em alta velocidade, com certeza não. É porque é o dever dele. Chega lá, assim, o Jegetai, toda vez que dá uma oportunidade para ele ir num veículo em alta velocidade, ele vai. Mas ele estava indo agora para atacar, no caso já tinha conseguido liberar um portão, ele ia para outro, e nesse segundo portão ele encontrou a Death Guard, os soldados do Mortarion, e junto com a Death Guard veio uma voz lá de cima: parem, ele
é meu. A Death Guard então abriu um espaço para que eles se enfrentassem. O Mortarion agora era mais demônio do que Primarca e eles começaram a lutar. E ele falou: veja, seu tolo, você poderia ser mais. Olhe os presentes que uma verdadeira divindade consegue. E ele batia com a sua enorme foice contra a espada do Jegetai, e o Jegetai sentia que o seu golpe realmente era muito mais forte. Ele apenas usava a espada para desviar e a sua grande velocidade para sair para trás, só que ele não iria conseguir fugir para sempre dos ataques do Mortarion, e o Mortarion não estava mais abrindo a guarda. Ele era muito mais resistente, aquela falta de ar que ele teve na última batalha não iria se repetir, e ele percebeu essa diferença. Num duelo puramente físico, o Mortarion com aquelas bênçãos caóticas iria ser superior e o Jegetai iria perder, mas o Jegetai era inteligente e ele começou a zoar da cara do Mortarion. Você virou um escravo por isso? Eu não sabia que você podia ficar mais feio e fedido. E ele começou a zoar do Mortarion. E o Mortarion ficou emputecido, e conforme ele ficava mais nervoso, ele foi abrindo seus ataques em ataques maiores. Ele botou tanta força que ele acabou abrindo a guarda, e o Jegetai percebeu isso, só que a foice dele era muito extensa, ele teria que chegar mais perto, só que se ele chegasse mais perto ele iria ser atingido, então ele deixou ser atingido num ponto não vital e ficou numa altura mais elevada. Quando ele foi atingido mais ou menos um pouco acima do quadril, o que o feriu e doeu muito mesmo, mas ele usou toda a sua força para resistir à dor e cortou e decepou a cabeça do Mortarion agora de perto, com a sua espada em um golpe veloz e preciso no pescoço dessa criatura. Com o Mortarion morto, a divisão dele, a Death Guard, começou a se retirar e se espalhar. Esses livros estão sendo escritos ainda das batalhas ali do Império, mas em geral o contexto maior é isso. Quando você é inteligente, você não precisa ser o maior lutador. Às vezes tu pode desbalancear o teu inimigo, e foi assim que o Jegetai derrotou o Primarca da Death Guard, o seu irmão, o Mortarion. Só que agora ferido, ele vai precisar de um tempo para recuperação. Depois que os traidores foram expulsos da Terra, ele vai, depois de recuperado também, liderar os White Scar numa campanha de expurgamento da galáxia de qualquer herético, traidor ou força que se aproveitou desse período para tentar destruir ou atacar os humanos, e principalmente os heréticos. Foi uma campanha de várias décadas, mas junto com seus outros irmãos leais, eles conseguiram levar as forças traidoras de volta, fugindo para o olho do terror. E o Jegetai, com a sua tropa de velocidade, a sua tropa rapidamente móvel e eficiente, os White Scars, no caso, eficiente como eles eram antes, não era mais, porque o Guilliman ofereceu uma solução para evitar que uma nova traição nesse ponto acontecesse: separar as legiões, que eram muito poderosas, em capítulos menores, incluindo a dele, os Ultramarines, e incluindo os White Scars. E o Jegetai concordou, porque ele sabia que realmente muito poder corrompe, e ele viu a sua própria legião lutando contra os seus irmãos, então ele sabia que eles não estavam assim acima da corrupção caótica, então ele concordou em obedecer o Codex Astarte, e gradualmente a legião dele foi dividida em menores até ficar com 1000 super soldados, como todos os capítulos atuais. Durante esse período, ele descobriu
que o seu planeta, o planeta do... Eu sempre esqueço, desculpa, eu tenho dificuldade com os nomes aqui, porque são os nomes meio inspirados na Mongólia, na China e coisa. É o planeta de Chogoris, foi atacado por ninguém menos que os Dark Eldar. Na falta de uma imagem melhor, eu botei eles aqui matando os Tal, porque todo mundo gosta de Tal morto, mas no caso, os Dark Eldar atacaram o sistema que o Jegetaia jurou proteger, e os sistemas próximos ali do mundo dele, que eram os mundos que ele pessoalmente estava protegendo, eles tinham a palavra dele, então agora ele tinha uma vingança pessoal contra esses elfos que foram lá e sequestraram e mataram e torturaram milhares de civis para pura diversão e para repreencher a sua alma, muitos desnecessariamente só para demonstrar crueldade mesmo. E os Dark Eldar têm um problema, eles atacam e fogem, e eles fogem de volta para o Webway, aonde eles geralmente não podem ser seguidos. A questão que eles não esperavam é que os White Scars são rápidos, mas rápido, meu Deus, como eles são rápidos. Eles descobriram então aonde ficava a entrada e a saída desses Dark Eldar, eles descobriram o seu comandante, e o Jegetaia Khan foi pessoalmente matar esse comandante. Quando ele fugiu para o Webway, o Jegetaia o perseguiu e ele foi atrás para enfrentar aqueles Dark Eldar na sua terra natal. Hoje não se sabe aonde ele está ou o que aconteceu com o Jegetaia. Alguns acreditam que ele foi capturado pelos Dark Eldar e eles mantêm ele como um prêmio para tortura e para dizer que eles conseguiram. Outros acham que ele está até hoje matando os Dark Eldar pelos Webway, e em qualquer lugar que eles vão não é seguro, enquanto o Khan persegue eles. Outros acham que ele simplesmente se juntou aos alienígenas, o que eu acho muito difícil, e que um dia ele vai forjar meio que uma aliança com os alienígenas. Meu Deus, que tipo de heresia é essa? Essa pessoa merece queimar, mas não se sabe o que aconteceu hoje no milênio de 40.000 com o Jegetaia Khan. Tudo que se sabe é que depois de expulsar os heréticos, lutando contra os Dark Eldar, ele os perseguiu pelo Webway e nunca mais foi visto. Os White Scars ainda acreditam que um dia ele vai voltar para liderar eles mais uma vez para a glória e para a unificação dos povos humanos, como era o sonho dele. Mas não sei, o que você acha? Bota aí nos comentários. Como sempre, eu leio todos. O que tu acha que aconteceu com o nosso herói, com o Jegetaia Khan? Bem, e um adendo final aqui. Caso o senhor Henry Cavill decida aprender português e veja os meus vídeos, que uma probabilidade, né? É pequeno, mas é uma probabilidade. Tem um cara perfeito, o Jason Momoa, nasceu, cara, pra esse papel. Então, assim, ó, ele é muito famoso ali do Stargate Atlantis, mas também é conhecido por fazer o Aquaman e outras séries. Mas, em geral, o Stargate Atlantis é o principal, todo mundo sabe. Não sei se já percebeu, eu sou fã de Stargate. Bem, ele é perfeito, cara, para o papel de Jegetaia. Acho uma pessoa mais qualificada para esse papel. Bem, é isso que eu queria trazer hoje sobre o nosso herói, o Khan dos Khans, o grande Jegetaia. Vejo vocês na próxima. Como eu falei, acho que dos vídeos do Primarca, talvez esse aqui tenha sido um dos mais rápidos. Mas é isso. Chega de piadinha, tudo de bom e o Imperador protege.